Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, seu Chola? Aqui é o Ale. Tamo aqui com meus parceiros aqui. Se apresenta aí, Hector. Boa tarde, boa noite, boa manhã pra quem tá nos assistindo. Prazer, meu nome é Hector, também conhecido Monobola, da Grande São Paulo. Estamos aqui mais uma vez com o Guizar, que vai fazer o resto da apresentação, e é isso aí, mano. Então, boa madrugada, já que a gente quer agregar todos e passa pro meu parceiro Vitor Sack. Pô, e aí rapaziada, beleza? Suave. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Não, calma aí, deixa eu falar antes. No podcast passado, a gente ficou conversando sobre viagem no tempo e espaço, só que a gente não sabia muito sobre o assunto. Dessa vez a gente trouxe um especialista. Se apresenta aí, Luigi. Mano, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia e bom nascer do sol. Pôr do sol não. Outro patamar. Mas, Caralho, mas não. Tá perfeito já. Foi responsa. Você se preocupou com o que tá virando. Hoje a gente tem uns 3 ou 2 temas preparados. Eu tenho amnésia, desculpa. Enfim, a gente tem 3 ou 2 temas pra hoje no nosso podcast. Um deles é exatamente sobre o espaço-tempo e a viagem no tempo, coisa que a gente não discutiu muito bem no podcast passado. E todo mundo vai conseguir falar hoje, né? Eu espero, né? O filho da... Não, Alex? Porque, mano, o podcast passado o nosso convidado não falou, por causa de uma certa pessoa, vulgo Alex. Vulgo mais. Mas ele não falava muito, não. você Ele era bem censurado aí? quietinho. Ele não tinha muito o que falar. Então ele era o... Você tá me zoando que você chamar um mudo pro podcast, né? Não, possível. ele é tipo eu, velho. Ele é um homem de Não, poucas Fala palavras. só o necessário. É engraçado porque o cara veio pra um entendi. podcast pra ficar mutado. Sim. É. Não, ele não fez isso. Não dá Tá, pra entender. e como que a gente começa esse assunto aí, parça? É com vocês, mano. Eu só vou viajar no meio. Mano, um ponto interessante é justamente a viagem no tempo, porque assim, o tempo, ele pode ser medido também como é que eu posso dizer isso? É uma grandeza de espaço também, tipo, Aham. é uma medida de espaço. E Sim. tipo, acho que eu usei a palavra errada, mas enfim, é uma medida de espaço. E como que você mede o tempo em espaço? É só você converter um segundo, tipo, por exemplo, você quer saber quanto vale um segundo em espaço, em metros, um segundo em metros. Você tem que ver quanto vale um segundo na velocidade da luz. Então, tipo, um segundo na velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros. 300 milhões de metros por segundo. Uhum. Então, tipo, um segundo em metros seria mais ou menos ali, tem um número mais específico, mas não tenho necessidade de falar, 300 milhões de metros. E assim, o tempo, quanto mais rápido você se locomove, mais você faz essa troca com o tempo. Tanto que já foram realizados alguns experimentos com relógios, eu não lembro qual era o nome, acho que é relógio atômico, alguma coisa assim. Que eles acoplaram esse relógio a um jato militar, e colocaram o jato pra voar em, sei lá, Mach 3, tá ligado? Que é muito, mas muito acima da velocidade do som já. Uhum. E quando foram ver esse relógio, ele tava atrasado em relação aos relógios normais daqui da Terra. Era, tipo, praticamente insignificante a questão de um segundo, acho que no máximo. Mas... Ô, porra, tão me ligando. Vou atender. Mas... Vai, continua, tá bom até agora, parça. Bota fé. Vai. Mano, Eu tava atrasado em relação. Cala a Você faz boca. essa troca, tá ligado? Então, tipo, a partir do momento que você tá, sei lá, 300 km numa Ferrari, você tá envelhecendo alguns décimos de segundo mais devagar do que as pessoas que estão olhando você dentro da Ferrari passando, entendeu? Então, tipo assim, pra você viajar no tempo, pelo menos pra você parar o tempo, você teria que ficar da velocidade do tempo. Aí você literalmente não avançaria mais no tempo em relação à questão de idade, envelhecimento, essas coisas, porque você já seria... Você já teria a mesma velocidade. O tempo em si, né? Exato, não teria como. O único problema é que você não poderia parar.
de se locomover naquela velocidade, porque senão você ia voltar a envelhecer e tal. Mas, mano, considerando que quando você chega na velocidade da luz, o tempo pra você é praticamente nada, é mais uma mera medida. Quando você ultrapassa a velocidade da luz, automaticamente você tá mais rápido que o tempo. E considerando que o tempo é um dos tecidos mais... Aliás, é um dos componentes do tecido do espaço-tempo mais importantes que tem, eu acho que quando você rompe essa barreira, quando você chega a um ponto em que o tempo já é menos que você, tá ligado? Você já é mais que o tempo, é outra parada, tá ligado? Você realmente começa a andar pra trás. Essa é a minha opinião. Porque... Essa é a minha teoria, no caso. Porque, tipo, quando você ultrapassa a barreira do tempo, você automaticamente já quebrou a realidade. Você quebrou a realidade. Não tem Você entrou não na tem quinta algo... É, praticamente isso. O único problema disso é que você provavelmente começaria a sofrer muitos, mas muitos efeitos colaterais. Um deles seria literalmente você morrer queimado. também. Também. Morrer Mas, queimado. tipo, tem o fato de que caso você não morra queimado, é a mesma coisa que num buraco negro. Se você entrar num buraco negro, você obviamente vai ser esmagado. Mas caso você não seja esmagado, você vai ver o tempo parando. Quanto mais perto você fica dele, mais o tempo para. Por conta da influência gravitacional. Sim. Mas eu acho que se você quebra o tempo, quando você é mais rápido que o tempo, você começa a meio que... Como é que eu posso dizer? Rejuvenescer, tá ligado? Porque você você tá mais rápido que ele, você consegue fazer o que você quiser. É realmente uma quarta ou até quinta dimensão. Você consegue ter ideia das coisas que acontecem e ir pra qualquer ponto no tempo que você desejar. Porque o tempo já é algo que tá sob seu controle, você já é mais que o tempo. Aí, na minha opinião, a viagem no tempo teria que se basear em algo que ultrapassa a velocidade da luz, que nunca aconteceu. Entendeu? É Sim. basicamente esse meu ponto. É isso aí. É isso aí. Caralho, muito foda, parça. Realmente. É aquele bagulho que eu falei no podcast. É outro nível de pessoa trocando ideia agora, tá ligado? Já ficou um bagulho muito científico. Só de colocar números no meio já muda. Você De não falar de precisa distância muito e número, segundos cara. e os caralho, mano, já mudou. Já ficou outra brisa, já tá um bagulho mais profissional do que nunca, parça. E mas essa brisa de buraco negro, parça, você entra lá, você é esmagado, não tem uma chance de, tipo, você entrar e sair em outro canto. Não é tem, isso. não tem, porque a gravidade ela faz tanta força, mas tanta força em cima do seu corpo miserável, Miserável. e você é esmagado pela força da gravidade, mano. Aqui a força da gravidade não é tão forte. Ela é 10 metros por segundo, mais ou menos assim. 10 metros por segundo quadrado. Pra você ter uma ideia... Exato. Agora aceleração pensa da gravidade, Júpiter. 10 metros por segundo Júpiter. quadrado. Isso. Mas- Agora pensa Júpiter. Júpiter é uns milhões a mais do que. Ele tem a força da gravidade maior do que o nosso planeta Terra. A gente ia se mover mais rápido, a gente ia se sentir mais pesado. Sim. E essa. É tipo você querer. Agora eu vou fazer uma observação interessante aqui. É tipo você querer colocar Godzilla e King Kong no nosso mundo, tá ligado? Eles não poderiam. Eles não poderiam existir. Não. Eles não poderiam existir. E eu vou explicar o porquê. Ah, eu lembro disso, você já falou Você já disso, falou mas fala. disso, sim. Eles não poderiam existir porque eles teriam uma massa tão grande que os ossos deles não aguentariam e quebrariam rapidamente. Fora a quantidade de outras coisas, né? Como os milhões de galões de sangue que eles devem bombear e os órgãos provavelmente explodiriam. Então, é sério, eu tô falando. Não, eu tô botando fé. Não, mas então. Que nem, pro ser humano ir pro espaço, até agora, o meio que a gente conseguiu fazer pra isso é usando foguete, certo? Exatamente, a gente não Isso. pode ir com unicórnio, Então. infelizmente. Mas se a gente conseguisse uma máquina capaz de fazer com que a gente entrasse num buraco negro, Tá. Mano, porque o foguete... Isso é uma pergunta bem criativa, mano. Mano, e outra brisa também sobre buraco negro, parça, é que você tinha falado no WhatsApp, parça, que não vai aparecer no vídeo isso, mas você tinha falado que quanto mais você se aproxima do buraco negro, mais o tempo começa a parar. Mais Exatamente. fica tudo lento. Isso. e tipo, vou te dar um exemplo aqui. Você já foi fazer um exercício de física e tava lá escrito, faz isso aqui, mas menospreze o valor do atrito. Pra você entrar num buraco negro, teria que fazer isso aqui e menosprezar o valor da gravidade. Porque senão você vai morrer. Não tem outra escolha, tá ligado? Não tem Mas como agora. entrar no buraco negro. Mas, tipo, a questão do tempo ir parando ia chegar num ponto que
basicamente você ia ficar realmente parado. É como ficar dividindo um número internamente o caralho. É como ficar dividindo um número eternamente, tá ligado? Ele vai começar a diminuir cada vez mais e isso infinitamente. Não tem como chegar no fim, mas também não tem como fazer isso parar. E você nunca ia entrar na singularidade, porque sua noção de tempo ia ficar estática, não ia ter como fazer com que você se movesse mais. E você ia ficar pra sempre lá esperando o momento em que você fosse engolido por aquela coisa preta que tá lá e nunca ia ser engolida, tá ligado? Ou milagrosamente resgatado por uma máquina humana. Que ultrapassa a velocidade da luz, que já entra no que a gente tá falando aí. Pra você sair do horizonte de evento de um buraco negro, você teria que ser mais rápido que a luz, o que automaticamente quebra os padrões, quebra tudo que a De gente realidade. conhece como realidade. Mano. Mas mais curioso é que a ciência é feita disso. A ciência é feita de quebrar nossos padrões de realidade e fazer a gente questionar se isso tá certo ou não. Por exemplo, Einstein, se ele não questionasse, se ele não fosse atrás da própria teoria, a gente podia estar com o modelo de Newton até hoje. Exatamente. Então, até que Einstein aparecesse, Newton tava certo, tá ligado? A gravidade era uma força e não que como é que fala? O universo é regido por um tecido do espaço-tempo, mas pelo visto Einstein já se provou várias vezes estar certo. Então, tipo, se não fosse por esse tipo de questionamento, a gente não saberia realmente quem tá certo e quem tá errado. E pode ser que Einstein esteja errado em alguns pontos. Por exemplo, a teoria dele prevê buraco branco. Buracos brancos são o oposto de buracos negros. São literalmente vulcões de matéria que ficam vagando no espaço. Até então, buracos negros também eram só teoria, nunca tinha sido observado algum. Eles tinham evidências de que uma força tamanha quanto a de um buraco negro existia, mas não podiam provar que era um buraco negro até que a foto em 2019 fosse tirada. Exatamente. E um buraco branco também é prevista pela teoria da relatividade geral, mas até então não se foi observado. É literalmente um vulcão de matéria e expele tanta luz que só de olhar você fica cego, tá ligado? É um bagulho muito louco. E ao contrário do buraco negro, nesse aí você nunca entra. Se você entrar, tipo, se você chegar perto dele, você vai ser massacrado pela quantidade de matéria que ele espelha. E tem uma teoria de que caso você entre, uma teoria muito maluca que obviamente teria que menosprezar todos esses fatores de temperatura, de luz, de gravidade, é que se você entrar num buraco negro, você sai num buraco branco. E é daí que surge o conceito de buraco de minhoca. Talvez o buraco negro seja a entrada e o buraco branco seja a saída. Só que o buraco branco nunca foi observado. E por isso que não se pode provar. Inclusive, antes que a gente continue aqui, eu deixo outra pessoa falar. Buracos de minhoca também são previstos pela teoria da relatividade. Eu não sei se é restrita ou a geral de Einstein, mas é previsto por Einstein buraco de minhoca também, que é basicamente a dobra de dois pontos no espaço-tempo para que coexistam em um só lugar. Aí você consegue atravessar. É basicamente um teleporte, só que mais avançado, velho. Você teria que dobrar o espaço-tempo. Você teria que ser mais pesado que a mãe do Alex pra você conseguir Esse cara, mano. furar a malha do espaço-tempo, tá ligado? É basicamente isso. Cara, Que gratuito, velho. de graça, mano. Não, tá foda hoje. Tô recebendo tudo de graça, mas vai, continua. Não, Também com emoção, caralho. Não, merece. Agora já tá num nível profissional. A gente tem intro agora, mano. É isso mesmo. É só progresso. Mas, tipo... Nada, Olha, não. Eu tô... Ele perdeu até o raciocínio dele. Não, Insano, mano, eu né, tô transcendendo que eu não tô conseguindo pensar, tá ligado? A presença do Luigi faz meu cérebro derreter, tá ligado? Muito fácil. Ô, gente, rapidão. Eu volto em alguns minutos. Fiquem brisando um pouco aí. Eu só vou ajudar minha mãe em umas compras aqui. Já volto. Relaxa no seu tempo. Vai lá. É igual. Com alguma outra coisa, essa outra coisa tem que ser um buraco negro. Porque, pra você ter uma ideia do quão forte é essa gravidade, já tentaram fazer os cálculos da densidade da singularidade. E o cálculo é infinito, não acaba. Então, tipo, não tem como você fazer uma força que ultrapasse o infinito. Não tem como você fazer uma máquina que faça com que a gravidade seja maior de algo que já é inultrapassável, tá ligado? Entendi. Aí, então, tipo... A gente tá num buraco negro com um buraco negro.
Mas esse é então, o problema. viajando um pouco mais, que nem vira e mexe cai meteorito do espaço. E vai que cai algum que tenha alguma liga de metal ou não de metal, alguma liga capaz de suportar. E que Não, seja, é porque tenha a mesma não é nem densidade. questão de material. Não é nem questão de material. O problema é, tipo, o material pode até. Vamos supor que um dia encontrem um metal, porque com certeza vai ser algum tipo de metal Sim. ou cristal, que suporte a força da gravidade de um buraco negro. Vamos supor que isso já Uhum. exista, seja algum metal aí que suporte a gravidade de um buraco negro. Beleza, você não é esmagado. Ô, nenê, o rap do Minato. Eu contava assim. Konoha me chama, mas só te. Mas eu sei que é. Konoha me chama, mas só te da areia. Já tá virando rap. Não quero, nenê, obrigado. Monstro. Cara, isso foi muito bom. Quem é que você tá falando? Tô falando com uns amigos meus que estão transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Quem? Ah, Naruto? Não, eles estão. Sasuke? O Naruto e o Sasuke, monstro. A gente tem o Vitor Sasuke aqui, mano. Ele é revoltado com a família dele, ele vai eliminar todo mundo. Que isso? Ah, mas nenê, Você posso. tem agonia? Não, isso aí não. Vou pegar minha borracha de bolinhas, buracos, vou te Não dar faz na mão. isso. Não faz isso. Não faz isso. Só eu quebrar um gelo e fazer buraco e te dar. Isso aí. Mas então, gente, voltando ao assunto. Sim. Talvez, né? Hã? Nada. Fica na paz, isso é o charme do nosso. Isso é o que Não, diferencia os não- podcasts. eu não interrompo porque, sei lá, eu tenho uma política muito rígida com esse negócio de, sei lá, vamos supor que eu esteja conversando com alguém, por exemplo, agora, e chega alguém da minha família conversando comigo, tá ligado? Eu acho que se eu ficasse bravo com isso, eu ficaria, basicamente seria eu me incomodando com a presença da minha própria família. Não, Eu sim. acho E a isso situação ia piorar de qualquer extremamente jeito, né, parça? Exato. Porque talvez ela exatamente. entendesse mal, ela, tipo, sua mãe chega assim, Luigi, eu quero não sei o que. Aí você, mãe, cala a boca, eu tô aqui, mano, ô, tá tirando? Aí ela, que isso, filho? Ia Então, ia piorar a situação. Melhor se dar ia atenção, ficar- né? na minha cabeça, tipo, seria eu não dando. Eu seria basicamente fazendo descaso com a minha própria família, tá ligado? E eu não Exato, consigo sim. nem me imaginar fazendo isso. Então, quando alguém chega aqui falando comigo, eu acabo respondendo e interrompo o bagulho no meio mesmo e a gente volta depois. É poucas ideias, mano. Fala Ah, aí. no meu Você- caso, assim, eu me muto porque a prioridade é minha família, né? Então começa por aí. Então dane-se quem Exatamente. tá aqui na cova. Vocês esperam. Profundo e fofos. Profundo e fofo. Mas, mano, então, sobre. Tipo, esse negócio da gravidade que a gente tava falando, Sim. uma das coisas que conseguiria fazer com que uma máquina fosse superável, tipo, superar a gravidade de um buraco negro seria com que ela ultrapassasse a velocidade da luz. Porque o buraco negro é conhecido por isso, ele engole até a luz. Nada, Uhum. nada está. Só que Nada. a gente entra naquela questão que a gente estava falando antes. Quebrar a velocidade da luz, tipo, ultrapassar ela, seria quebrar um dos componentes do tecido do espaço-tempo. Isso faria com que a gente literalmente quebrasse a realidade. Sim. E os resultados são E a gente não inimagináveis. sabe. Exato, a gente não sabe o que acontece quando isso é feito. Ou Uhum. nem sabe se isso na real pode ser feito. Então, é muito. Basicamente, para as nossas informações, para as informações que a gente tem hoje em dia, imaginar algo que consiga ultrapassar a força de um buraco negro é praticamente impossível. É imensurável a força que algo teria que ter para escapar da influência que um buraco negro tem. Tá ligado? Exato. Uhum. É um bagulho, tipo. Mano, um buraco negro é quantos sóis mesmo? É um 10 mil, algum bagulho assim. 10 Não, mil sóis. não é nem isso, não é nem isso. Tipo, caso o Sol fosse 10 vezes maior, ele conseguiria, quando ele morresse, que o Sol uma hora ele vai morrer. Uhum. Inclusive isso me lembra aquela vez que eu errei aquele bagulho na sala que eu me lembro até hoje. Mas, mano, eu acho que eu falei. Ah, eu lembrei o que eu falei. Mas enfim, mano, se o Sol fosse 10 vezes maior, ele viraria um buraco negro. Certo? Quando ele morresse. Atualmente a teoria é que ele vai virar uma anã branca. Ele vai crescer, crescer, crescer a ponto de que a massa dele vai começar a se dissipar, se transformar numa nebulosa. E depois vai virar uma anã branca, uma estrela pequena e muito, mas muito brilhante.
E tipo, mas caso, vamos supor que o Sol virasse um buraco negro, isso não faria com que ele tivesse mais massa. Ele só seria muita massa comprimida em pouco espaço. Por exemplo, para que a Terra virasse um buraco negro, toda a massa que ela tem teria que ser colocada dentro de uma bola de gude. Então, é basicamente esse o conceito de um buraco negro. Não importa muito a quantidade de massa em si que ele tem, porque basicamente o buraco negro é muita massa comprimida em pouco espaço. Então, o Entendi. Sol, caso manipulado de forma correta, vamos supor que dê para manipular, literalmente manipular uma estrela, daria para transformar ele num buraco negro. Mas, naturalmente, não é isso que vai acontecer com ele. Mas, em alguns casos específicos, por exemplo, o Sagitários A, que é o que o buraco negro supermassivo que dizem estar no centro da nossa galáxia, ele tem por volta de, acho que, bilhões e bilhões de massas solares, tá ligado? É colossal o bagulho, não tem nem como imaginar. Então, varia muito de situação para situação, tipo, de onde que o buraco negro veio, porque até hoje são feitas teorias para tentar descobrir de onde que veio esses buracos negros supermassivos, Uhum. porque é muita massa. E não se sabe, imagina o tamanho de um buraco negro supermassivo. Agora imagina essa massa se não tivesse comprimida nesse suposto espaço pequeno. Então, tipo, é ridículo o tamanho da massa que tem naquele lugar. É muita, mas muita matéria comprimida em pouco espaço. É tipo, se bobear, é uma galáxia comprimida em pouco espaço, tá ligado? Já me deu náusea. Caralho. É uma galáxia comprimida Porra. em pouco espaço. É muito, mas muita massa. E até hoje não se sabe de onde que surgiu. Tem teorias de que nos primórdios do universo, depois, tipo, alguns milhares de anos depois do Big Bang, o universo estava tão instável que estava propenso ao surgimento desses buracos negros. Aí surgiram buracos negros pequenos e como tinha muita matéria para lá e para cá e o universo não era tão grande, esses buracos negros tinham matéria de sobra para devorar. E é daí que surgiu esses buracos negros supermassivos. Mas a teoria em si não se consiste em certeza até hoje, porque é muita matéria e ninguém sabe explicar de onde veio. É basicamente isso aí. E é isso aí. Alguém pode falar agora, porque nossa, quando eu começo a falar demais, mano. eu Não, é paro bom de assim, falar. parça. Não, Vamos mano. longe. Você foi convidado justamente pra isso, mano. Nossa senhora. Minha mãe apareceu no Relaxa, quarto mano, aqui e relaxa. falou: já pode parar que eu tô com náusea. Eu ouvi isso aí, mano. Manda um beijo pra. Ô mãe, meus amigos te mandaram um beijo. Não. Meus amigos, vírgula. O Hector. Os Mas amigos. eu Você mandei, que mandou um parça. beijo. Eu também mandei. Eu também mandei aí. Ih, Você não O mandou porra. Gustavo e o Alex também. Só o Vitor Saki não. o Vitor Saki, Só o Vitor Saki. infelizmente. A Tá, minha e outra mãe- brisa, parça. Uma brisa que a gente tava Não ontem. sou dessas não. É, uma brisa que a gente tava era tipo, o buraco negro, parça. Isso acho que foi o Hector que falou que ele era assim, que ele era tipo o Enderman do Minecraft, tá ligado? Que ele não ia ficar num lugar só, ele ia ficar teletransportando e indo pra outros lugares, tá ligado? É isso mesmo? Ele se. Hein, ô Luigi? Tá bom. Tá zoando, fala aí. Não, tá bom. Não, vai tomando seu cu. Não, agora eu faço questão que o Hector fale. Quero ouvir. Ô Não. louco, humilde. A Vai, teoria é que o buraco negro, ele é tão fudidamente. Ele tem tanta massa, como o Luigi falou, ele tem tanta massa comprimida que ele literalmente faz um furo no espaço-tempo e ele sai em outro lugar. Entendeu? Tipo, ele fica um tempinho ali, mas o tempo que ele fica, um buraco embaixo dele vai formando. E aí, tipo, depois ele atravessa esse buraco eventualmente, que é o espaço-tempo. É a cota de malha do espaço-tempo, basicamente. Mano, é uma teoria interessante, mas tipo, teria que colocar no papel o quanto tempo que isso levaria pra acontecer. Por exemplo, se fosse assim, se fosse algo tão frequente, tipo, questão de 10 em 10 anos, a gente provavelmente já não teria o Sagitários A mais aqui com a gente, tá ligado? Não, eu acho que Nossa não. galáxia ia ser um banho de matéria voando por aí sem um centro. Então, tipo, considerando que o Sagitários A é um buraco negro supermassivo, ele já teria feito esse buraco no espaço-tempo faz muito tempo. Então, se isso acontecer, provavelmente é algo que demora bilhões e bilhões de anos, e considerando que o universo tem 13,8 bilhões de anos de idade,
eu não sei se isso é possível. A não ser que seja eventos extremamente raríssimos e raríssimos Sim. que buracos negros acabem saindo do lugar e pra nunca mais aparecer onde estava antes. Mas em geral eu acho que Ah, vai saber, né, mano? não vai. Vai saber, né, mano? Boa Também perguntou pra resposta, vocês se já viram algum buraco negro. Mano, eu Qual que é a resposta do Hector? particularmente nunca vi um buraco. Deixa. Ah tá, pensei que você ia falar da minha mãe aí, truta. O bagulho- Hector. Assim. Mas É, eu ia, capaz eu mesmo, ia. mano. Mas eu ia. O que, mãe? A resposta é que o Hector disse que particularmente nunca viu um buraco negro. E você, Alex, já viu um Mas a buraco gente já negro? viu sim, velho. Prefiro não responder, parça. A minha mãe disse. Ô Hector, minha mãe disse pra você que quando você ver você vai gostar. Ela viu já, então? Vixe, parça. Ô, parça, vocês não tá indo longe, hein? O que? Papo aí de ficar vendo o buraco negro. Tá, e agora outra brisa. Porra é essa? E aquela teoria lá que a gente tava tendo sobre o Superman, tá ligado? Quer dizer, Do que Superman você estava tendo, não? Não, calma aí. Por exemplo, Não, vamos calma começar de onde a gente começou da última vez. O Flash. O Flash, ele corre na velocidade do som, da luz, quer dizer. Não dá Pode luz. pá. Mas aí ele ia conseguir, tipo, correr muito a ponto de viajar no tempo, de voltar pro passado. Como é essa fita? Bom, porque ele, como já o Luigi fez disse. isso. Sim, mas como o Luigi disse, teria que ultrapassar a velocidade da luz. O Flash ultrapassou. Na teoria, ele consegue viajar no tempo porque ele ultrapassa a velocidade da luz. Sim, exatamente. Por isso que ele consegue. Quando ele aparece em outras partes do tempo, quando ele volta no tempo ou avança no tempo, ele aparece numa fenda, seria justamente essa rachadura que ele provoca na realidade. A diferença é que essa rachadura que ele provoca na realidade meio que caminha com ele. Porque ele é a própria rachadura, é ele que causou. Então, tipo. Não seria algo que ele aparece, tipo, ele vai lá, corre pra cacete e provoca uma rachadura que fica ali parada. Não, ele cria a rachadura e atravessa, e quando ele precisar, ele cria de novo e assim vai. Obviamente que ele tem que usar 110% do poder dele pra ultrapassar a velocidade da luz. Né? Tá, Sim. porra, 110. Tá, então agora a gente vai num assunto mais longe, que foi outra brisa do Gulizar. A minha, sim. Não, foi uma teoria. Não, é sério, cara. Foi uma teoria minha? de, tipo, criar. Como é que é? Criar outra linha do tempo, era isso, né? Sim, tipo, porque... se o Flash volta no passado e, tipo, mata a mãe dele, aí ele acaba com a existência dele, mas quem matou a mãe dele? Exatamente, é o paradoxo do. Acho que esse, se eu não me engano, é o paradoxo do avô. Você volta no tempo, mata seu avô. Mas aí seu avô não teve um dos seus pais e consequentemente não te teve. Então quem que matou seu avô? Você. Mas como que você nasceu se seu pai não existe? Sim. Mas isso, Caraca, isso essa dá aí. pra explicar que aquele bagulho de que existem. Tipo, se alguém viaja no tempo, cria outra linha do tempo totalmente diferente da que você tava. Ou seja, você existia naquela linha do tempo, mas você deixou de existir lá. E nessa você já não existe, porque você impediu sua existência nela. Mano, eu acho que é mais válido que. Por mais que tenha sido. Aliás, por mais que o esquema de Volta para o Futuro tenha sido extremamente subestimado em Vingadores, por exemplo, em Vingadores o povo meio que tirou sarro desse modelo, tá ligado? De tipo voltar na mesma linha do tempo. Sim. Mas pra mim, essa versão essa versão da teoria de voltar no tempo é mais plausível, porque primeiro que a gente não sabe se, por mais que a gente goste de acreditar, não se sabe se existem realmente multiversos. Sim. Talvez nosso universo seja único. Então, como é que através de uma viagem no tempo a gente vai simplesmente criar outra dimensão igual a nossa, tá ligado? Já parou pra pensar que é literalmente, vamos supor que você tenha feito uma merda no GTA. Aí você recarrega um save seu e volta, sei lá, antes de você ter feito essa merda, você ainda tá lá ricão e pá. Mano, basicamente você voltou na mesma linha do tempo, só que você voltou na... Você acabou criando outro. atrás. É, Agora imagina se cada vez que você voltasse num save seu, o seu videogame tivesse que criar outro GTA. Tipo, igual Tipo, que você mundo? tava. Basicamente, ó, vamos supor que você tenha gerado não. Vamos supor que você tenha zerado GTA V, certo?
Só que Uhum. você foi lá e jogou pra cacete e gastou todo o seu dinheiro. Mas você tem um save diante de você ter gasto todo esse dinheiro. Você fala, ó, vou recarregar isso aqui. Mas o conceito de você viajar no tempo na mesma linha seria exatamente esse. Você recarregar, vamos supor que você recarregue esse save e você tá voltando na mesma linha, só que num tempo diferente. Aí você pode reescrever o futuro. Pode reescrever o jeito que você gasta seu dinheiro no GTA. Mas imagina se você recarrega esse save e o seu videogame tem que criar o GTA de novo. Tipo, tem que baixar o GTA de novo. E baixar a história que você já fez até o momento daquele save. Agora eu tô Nossa. entendendo. Não, a pior é que com a explicação de videogame ficou bom. Não, parça. mas Muitos aí porém, vão entender só por causa disso. mas baseado em multiverso, de existir outros universos totalmente iguais. Que nem você tem o primeiro save. Aí você fez merda, só que você criou outro save no futuro, certo? Aí aquele save ficou lá. Aí você não quer jogar mais naquele tipo mundo que você criou, onde você fez a merda e gastou todo o seu dinheiro. Aí você volta pro antigo save e faz outras coisas diferentes. O save anterior não vai deixar de existir. Exatamente, são pontos diferentes da mesma linha do tempo. Entendeu? Tipo, vai deixar de existir sim. Porque, Mas tipo, eles não têm uma ligação direta um com o outro. Você é Não. na verdade, você é a única ligação direta que um save tem com o outro. Porque você vai lembrar do que você fez, mano. sabe? Não, sim, mas que nem se for num videogame, você pode voltar e ir de um save pro outro. Mas se não fosse no videogame, Tal- você poderia Talvez ir a de um save pro lembrança daquilo que você fez seja o déjà vu que a gente tem, hein, parça? Você tá querendo dizer que todas as merdas que a gente fez é um déjà vu da nossa. Não isso. Tipo, sei lá, é tipo aquela fita de teia de aranha, tá ligado? Onde a gente vive em possibilidade de linha de Fala de tempo aranha. alternativa. outro. Aham. Tchau, mãe. Não, Tchau. é o nome do termo, parça. Teia de aranha. Vivemos em várias possibilidades de linha de São linhas várias do tempo. linhas interligadas. Exatamente. E é Aí por isso que talvez, algumas realidades se intercalam. E elas se de vez em cruzam quando. em certo momento do. É isso daí. Então. E talvez o cruzamento seja o déjà vu. A gente lembra que a gente fez aquilo lá e em outra linha do tempo. Ou talvez alguma fita assim, parça. Mano, Não isso daí é sei. muito louco se fosse. Se for, realmente. Cara, o que o Gustavo levantou sobre os saves é uma questão muito interessante. O problema é o que, tipo, não tem como a gente vai ter que ficar só na questão da imaginação aqui, porque não tem Sim. um dado científico sobre voltar no tempo, tá ligado? Não Ontem tem eu disse isso. como você falar, ó, isso aqui é mais provável que isso aqui. Porque, Então. querendo ou não, a ideia de você. Se você for explicar pra alguém, a ideia de você criar um universo novo, só de você voltar no tempo, é muito mais absurdo do que voltar num ponto do tempo do seu mesmo universo. Então, tipo, pra muita gente é muito mais fácil acreditar no modelo de volta para o futuro mesmo, que você volta numa linha do tempo, na mesma linha do tempo da qual você sempre viveu e altera as condições de futuro. Mas em alguns pontos aqui seria tipo criar universos novos a cada vez que Uhum. você viaja de um ponto no tempo pro outro. Seria mais plausível em algumas ocasiões. O problema é que teria que estudar um pouco mais isso aí pra saber. Então, o Nossa, problema agora eu tô é. brisando O muito. problema de falar sobre isso é que em tudo que tem sobre isso é teoria. Nada é comprovado. Exatamente. A gente não tem uma evidência do que realmente é. Do que realmente é. Pode Porque ser que afinal- seja algo totalmente mais louco que isso, ou mais simples de entender, mas a gente não sabe. Também, né? Mano, a gente não vai saber. Tá bom. Não, a gente pode saber um dia. Tipo, Um a dia, humanidade com sim. certeza alguma hora vai A gente não vai saber pra saber. Se a gente não se destruir antes, é capaz. Isso é verdade. É, isso é verdade, isso é verdade. Aí ele tocou num ponto. Que E é a assim, gente já pode ir pra outro ponto, que é tipo sobre, mano, por que diabos a humanidade continua fazendo as merdas que faz mesmo sabendo das consequências que ela tá causando? É um ciclo vicioso. Mano, tipo, tem coisa que é tão simples parar de fazer, tá ligado? Uhum. E a gente ajudaria tanto, mas não para. mano. E tipo, eu acho que Sei lá. o Covid eu acho que é uma resposta da natureza em relação a isso. Talvez. Sim, Mas sim.
Que nem há especulações que o Covid veio do ser humano, assim como muitas outras doenças. A gente não sabe. Se realmente ver, eles não vão simplesmente falar, a gente criou o Covid sem querer e deu nisso. Se foi a natureza ou o ser humano, isso a gente não sabe. Uma merda aqui, bicho. Nossa, mano, tava ali estudando sem querer, fiz uma doença. Vixe, virou pandemia, mano. Sem O que eu faço? mutei Eu um não vou vírus falar. aqui. Caralho, eu fiz uma merda aqui, bicho. Caralho, Alex, ele tá tendo um insight até agora, o moleque não fala, né? O cara Parça, eu só tô brisando, mano. Eu só tô brisando, parça. Naquilo que vocês estão falando aí, mano. Tamo indo longe, parça. Já tem o quê? Tem 40 minutos já? 36. 36, nós tá aí, mano. Tá vendo? O tempo tá passando e eu nem tô vendo, parça. Nem eu. Sim. Parça. Nossa senhora. E deixa eu ver outra brisa. Essa fita de tipo. Isso foi outro bagulho do Gulizar também, outra teoria. A gente fazia a Terra girar em tempo contrário. Como é que era esse bagulho? Era tipo, a gente sabe como é que funciona o tempo aqui na Terra. Tipo, como é que ele vai, que ele só avança. Sim. Mas saindo da Terra, tipo, em outros planetas, em outros lugares, será que o tempo voltaria pra trás? Tipo, uma brisa assim, tá ligado? Não, tipo, foi se você sair da Terra em um certo lugar do espaço, no caso que a gente não explorou ainda, que o tempo passa diferente. Como quando a gente voltasse pra Terra, o tempo vai estar ou muito na teoria muito na frente, porque passa mais pra frente. Mas na teoria, porque a gente não sabe. Será que teria como Mano, viajar no tempo pode. só saindo do planeta? Mano, assim, isso já entra nas questões que a gente estava discutindo antes sobre gravidade. Por exemplo, falar que só de você estar num ponto no tempo você já tá viajando para trás, faria com que esse ponto no espaço-tempo estivesse viajando mais rápido que a luz. Obviamente, esse ponto no tempo teria que estar quebrado, teria que ser uma ruptura. Também chama, né? É Teria que impossível. ser uma ruptura. Uma ruptura no espaço-tempo cujo qual o tempo é praticamente absolutamente nada. Então, você teria que literalmente achar uma falha. É como se, vamos supor que você tenha achado um bug. No universo. É isso que Do universo. Exatamente. Uhum. Você teria que achar um bug pra conseguir fazer isso que você tá falando sobre sair da Terra e voltar, sei lá, antes de você ter saído da Terra. Sim. Teria que Porque- literalmente achar um ponto no espaço-tempo que viaja mais rápido que a luz. E até então, É aquele bagulho da Nada. estufa que eu te expliquei ontem. Uhum. mas é uma questão interessante. O Elon Musk disse uma vez que uma forma de você conseguir viajar rapidamente de um ponto para o outro não seria indo na velocidade tipo, viajando de um ponto ao outro na velocidade da luz. Seria fazer os dois pontos que você quer interligar viajarem na velocidade da luz. Entendeu? Sim. Ele disse isso uma vez. Então, basicamente, seria você fazer com que naqueles pontos do espaço-tempo o tempo não existisse. Não é tipo o tempo voltar para trás, mas seria com que o tempo não existisse. O tempo fosse absolutamente nada já. De tão rápido que o tempo se passa ali, o tempo já não existe. Uhum. Entendeu? Entendi. E é basicamente essa é uma das ideias dele de viagem. Eu não diria. É intergaláctica praticamente. Uhum. Intergaláctica praticamente. Tipo, ir de um ponto da galáxia ao outro. Fazer com que dois pontos na galáxia viajem na velocidade da luz para que eles fiquem instáveis e de alguma forma se conectem. O que, considerando que o espaço-tempo é um tecido, é extremamente possível. Porque provavelmente um tecido estável tende a ficar estável até que algo o instabilize, certo? E Certo. dois pontos instáveis provavelmente acabariam tendo algum tipo de conexão caso estivessem a uma certa distância. Talvez esse seja o real conceito de um buraco de minhoca, dois pontos instáveis do universo que acabam se interligando. E talvez esses pontos instáveis sejam os buracos negros. Agora eu tô tendo um insight, né? Uhum. Caralho! Olha. Nossa senhora. Mas, mano, é basicamente isso. Fazer com que dois pontos no espaço-tempo, ou seja, no universo, viajem na velocidade da luz, para que ambos fiquem relativamente instáveis em relação ao próprio tecido do espaço-tempo, para que eles se conectem e, consequentemente, façam com que a gente consiga conectar esses dois pontos e viajar entre eles sem problema nenhum.
Porque, assim, tem uma teoria de que o teletransporte, na verdade, não existe. O único meio de teletransporte que eu consigo imaginar que seja realmente real, plausível, é o buraco de minhoca, porque o teletransporte em si consistiria em fazer com que a matéria entrasse em um portal e saísse em outro lugar. Sim. Só que assim, isso, nesse método, tipo, sei lá, tem uma máquina aqui e uma máquina na China. Aí essas duas máquinas criam um buraco. Aí você entra nesse buraco e sai no outro buraco. O que sairia no outro buraco não seria exatamente você, seria uma cópia exata de você, entendeu? Porque não tem como você atravessar, não tem como você se desmaterializar aqui e se materializar lá. Uhum. Porque esse é o conceito de um teletransporte, você se desmaterializa em um lugar e se materializa em outro. Só que nas leis da física da nossa realidade isso é impossível. Então o que aconteceria? Você seria desintegrado, ou seja, sua vida acabaria ali, e alguém exatamente igual a você substituiria você, aonde você supostamente sairia. Mas tipo, com a mesma Então, mente tipo, ou só uma cópia mesmo? Com a mesma mente, seria exatamente você. Mas se é exatamente Ah, você, tá. na teoria, você se teletransportou. Mas Só na prática talvez que não. você não teria o controle desse corpo, dessa vida e tal. Não, você Não, em si sim, teria seria, morrido. seria exatamente você. Seria alguém Seria exatamente igual a você que continuaria vivendo como se fosse você. Mas não é você que entrou nesse portal. É o você que saiu Caralho. daquele portal. Aí é o conceito mais seguro que eu acredito que seja uma espécie de teletransporte é o buraco de minhoca. Que seria dobrar dois pontos no espaço-tempo para que eles para que eles coexistam em um único ponto. Aí você consegue atravessar sem que você seja desintegrado. Mas a questão do teletransporte em si, criado por máquinas e tal, você entra naquele negócio lá de luz extremamente cintilante, você entra lá, nossa, eu vou sair na China. E não é, você não sai, você morre. Saiam igual a você. Aquilo só seria possível se magia existisse. Exatamente. Mais ou menos isso. Só que, mano, eu tenho uma brisa que assim, o que é magia pra gente só é uma ciência que a gente não soube estudar. Sim. Ou Porque, assim, provavelmente não existe, né? Mas vai Não, saber. mas que nem eu tenho aquela teoria de que nada saiu do nada. Tipo, essas ideias, nenhuma saiu do zero. Alguma coisa existiu pra ter a ideia de que magia existe. Ou já existiu, ou possa existir. é porque assim, mano, se você chegasse num padre do século XV e mostrasse pra ele um celular, ele falaria que é magia. Mas assim, se eu perguntar pra você o que é um celular, você vira pra mim e fala que é magia? Não, né? Mas você fala, porra. Mas assim, no século XV você ia ser queimado vivo. Você ia falar, mano, que Exato. mais que é? Exato, eles consideravam magia, mas é porque é uma ciência que eles desconhecem. Sim. Então, assim, caso realmente exista mágica, mágica é só uma ciência que a gente nunca estudou, que a gente nunca foi capaz de estudar ainda. Somos uns E bots. basicamente Nossa, filosófico isso, hein? É, mas é. é esse o conceito que eu tenho sobre magia. Você é uma ciência que você nunca conseguiu estudar. Uma ciência que você nunca conseguiu ter dimensão sobre como que realmente funciona. Entendeu? Nossa, muito filosófico isso, parceiro, você é louco. Tá, e agora vamos falar aqui agora sobre teorias. Uma teoria que o Gulizar falou antes de começar o bagulho, que ele ia te perguntar, mas agora eu vou perguntar por ele. Que porra é uma teoria das cordas? Porque até eu fiquei curioso com isso. É, mano, o que é teoria É das sobre cordas? dimensões. É uma Mano, teoria nem eu legal. sei explicar isso aí direito. Mas Eu não sei assim, explicar, mas eu sei teoria- mais ou menos o que é. Eu posso te ajudar então. Teoria das cordas é tipo. Basicamente, a realidade é composta por. Você tem noção do que é um quark, certo? Ou não tem? O que é o quê? Um quark? Um quark. Que porra é um quark? É Não sei. uma das menores partículas que existem. Um quark. Uma das menores partículas que existem. Uma E, das, tipo, não há. não Ah, há, é uma mas é das. uma das. Tá bom. E tipo, pra você ter uma ideia, um elétron chega a ser gigante perto de um quark. Se eu não me engano, posso estar falando merda. Desculpa aí quem tá ouvindo. Mas, se eu não me engano, é isso. Tá? E tipo, supostamente as nossas realidades são compostas por... As nossas realidades eu digo porque na teoria das cordas é basicamente... O multiverso existe. O multiverso tem que existir pra teoria das cordas existir também. Sim. A nossa realidade vibra em uma frequência de uma das cordas, tipo, uma dos tipos das cordas.
E existem algumas outras realidades que vibram em formas diferentes. Então, a teoria das cordas consiste basicamente que no mesmo espaço que você nesse exato momento, existem aproximadamente 10 ou 11 realidades diferentes. No mesmo espaço que você está agora. A diferença é que eles vibram em frequências diferentes e não interferem uma nas outras. Essa é a teoria das cordas. A Caralho. teoria das cordas é basicamente, são realidades que vibram em frequências diferentes, mas que existem no mesmo espaço. É uma teoria interessante para o multiverso, porque não teria que ter um universo do lado do outro, afinal todos os universos estariam no mesmo lugar. Sim. Só estariam vibrando em frequências diferentes. E facilitaria muito a viagem de um universo para o outro, porque caso você consiga fazer com que caso você consiga modificar um ser humano, por exemplo, para vibrar em uma frequência diferente, de uma corda diferente, você conseguiria fazer com que ele fosse de um universo para o outro com facilidade. Por exemplo, vamos supor que no mesmo lugar que a gente está aqui, em outro universo, exista um planeta Terra. E eu consiga, vamos supor que a gente está aqui, sei lá, vamos colocar por números, a gente está na vibração 7, vai. Vibração da corda 7. Aí, sei lá, tem a vibração da corda 10. Aí eu consigo me fazer vibrar na frequência da corda 10. Eu iria pro universo, suposto universo 10, tá ligado? Sim. Em geral é Ah, isso. seria tipo um teletransporte, então. Só que de Seria universos mais e uma universos. viagem interdimensional. Ah, viagem tá, real. interdimensional. Só que a questão é que, tipo, ninguém nunca, até hoje, por mais que existam vários e vários estudos sobre isso, até hoje nunca foi muito concretizado, nunca foi muito aceita essa teoria na física, porque ninguém nunca conseguiu trazer uma evidência boa. Tipo, ninguém nunca conseguiu aparecer e falar, ó, isso aqui é uma evidência da hora pra mostrar que isso aqui existe. Aham. Por exemplo, o buraco negro conseguiram tirar a foto. Mas as cordas teria que enxergar algo menor do que a menor coisa já enxergada e fazer com que isso... Porque com certeza isso deve vibrar em, tipo, frequências absurdas, tá ligado? É uma frequência que a gente não imagina, uma frequência que se a gente colocar na câmera lenta, da câmera lenta o bagulho ainda vai estar rápido, tá ligado? É mais veloz que o Sonic, o bagulho. I'm Sonic. Então, Eu sou a velocidade. eu sou a velocidade. Mas, mano, em geral é isso, a teoria das cordas. São vários universos que existem no mesmo lugar e vibram em frequências diferentes. Mas até então não se foi confirmado, tipo, nem quaisquer evidências, tá ligado? Não tô dizendo que foi confirmado... Quando eu digo confirmado, eu não quis dizer que a teoria em si está certa, tá ligado? Tipo, não quis Sim. dizer, sei lá, a teoria nunca foi confirmada. Eu quis dizer que nunca foram confirmadas evidências plausíveis para que, tipo, você chegue a alguém e fale, ó, isso aqui prova que eu posso estar certo. Nunca teve uma evidência forte o suficiente pra provar. Exatamente. Nenhum cientista nunca virou para outro e falou assim, ó, essa evidência aqui, ela pode fazer com que eu esteja certo, viu? Fica esperto. Nunca teve isso, porque é uma teoria muito absurda para a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Uhum. E para enxergar o tamanho de uma dessas supostas cordas, cara, teria que fazer um microscópio do microscópio, tá ligado? Teria que colocar um microscópio pra ver no microscópio. É um bagulho... Fora que teria que desacelerar, porque eu tenho certeza que isso aí tá vibrando em frequências tão aceleradas que se você só colocar o microscópio você não enxerga. Uhum. Então, é muito difícil você tentar provar a teoria das cordas hoje em dia, porque ela é uma teoria muito instável, uma teoria que não se sustenta, é uma teoria que, por mais que muita gente goste de acreditar, porque é muito da hora você imaginar que universos coexistem no mesmo espaço, só que vibram em frequências diferentes, não tem como você botar muita fé nisso, justamente porque até hoje, desde que essa teoria foi levantada, né, desde que essa pauta foi levantada, nunca conseguiram achar uma evidência. E por mais que a ciência ande em passos lentos, eu acho que já seria mais do que necessário ter pelo menos um resquício de evidência, e até hoje não tem. Entendeu? Entendi. Basicamente, essa é a minha visão sobre isso aí. Parça, então agora outra teoria. Essa aqui você falou no grupo do Zap também. É aquela que... Só que você não falou muito, você só falou que envolvia, acho que mitologia, mas tá assim. Eu não lembro também, parça. Agora você vai contar pra gente isso aí, porque eu fiquei curioso na hora.
Mano, basicamente a gente. Sabe aquele bagulho sobre os aliens que ficam vigiando a gente? Sim. Ai, mesmo, tinha Alien também, aham. Então, tem muita gente que acredita que aliens nos vigiam. Aliens ficam observando o que a gente faz pra ver se a gente é uma sociedade É impossível. pronta pra contato e que não sei o quê. Mas, mano, Uhum. na minha opinião, sinceramente, se eu fosse um marciano, eu estaria pouco me fudendo pra terra. Realmente. E é Essa é impossível. a real. Porque, tipo assim, os aliens, mesmo que eles estariam, dependendo da distância de onde eles estão, eles não iam ver como a gente ia estar agora. Tipo, eles podem estar vendo a gente há uns 3.000 anos atrás, porque a luz, ela viaja Exatamente. milhões, mil segundos por... 300... Segundos por segundo. Meu segundo por segundo. Ô, caralho, meus conselhos tá jogando, mas enfim. Mas, tipo, é impossível, porque eles não vão ver como a gente... Porque, mano... Se tiver o planeta mais próximo da gente aqui, aliás, o sistema mais próximo seria a estrela, no caso, a próxima Centauri B. Ela fica a 4,2 anos-luz daqui. Então, tipo, até quem tiver no sistema mais próximo, vamos supor que nesse sistema tenha vida, o que é, de acordo com o que eu sei, não tem nenhum planeta lá que possa ter vida, mas vamos supor que tem alguém observando a gente de lá. Ela estaria vendo há 4 anos atrás, tá ligado? Ela estaria vendo agora o final das Olimpíadas. Não, ela estaria vendo o resultado das Olimpíadas de 2016, tá ligado? Estaria entrando em 2017. Sim. Exato. Então, para que, É meio- tipo, para que isso seja possível, a gente tem que ignorar tudo que a gente acredita saber. Tudo. Para que seja possível. Ele falou isso também no Zap, ele falou que tinha que ignorar tudo. Tudo, Sim. não levar em conta nada. Então, mas mano, a minha teoria sobre os aliens é porque assim, muita gente fala que os aliens estão vindo aqui pra ver se a gente tá pronto pra tipo qualquer tipo de contato, que não sei o quê. Mas mano, como eu disse, se eu fosse um marciano, eu não ligaria pra terráquea, a não ser que minha espécie estivesse em extinção e tivesse alguma coisa aqui na Sim. Terra que puta que pariu. Mas mano, a minha teoria é de que aliens, na verdade, não deixam de ser, até porque eles têm um formato humanoide, certo? E não dá pra jogar fora a... Tipo, não dá pra você deixar de lado o fato de que não é em todo lugar do universo que a vida vai avançar como um humanoide. Então, na Uhum. minha opinião, na minha teoria, os aliens, na verdade, são seres humanos de um futuro muito distante, onde de alguma forma a gente descobriu de forma segura como dobrar o tecido do espaço-tempo, no caso quebrar, Uhum. e conseguir fazer com que a realidade haja a nosso favor, que seria viajar no tempo. Seria virar Assim, um ser de quinta dimensão e decidir para que, tipo, com que você volte aqui. Sei lá, eu quero voltar para 2015. Os caras já conseguem fazer isso. E eles vêm pra Terra, tipo, eles observam aqui, eles param, ficam observando as coisas aqui justamente para verificar se tá tudo nos conformes, para verificar se tá tudo caminhando da forma correta para que o futuro que eles vivem atualmente dê certo. E Caralho, e pior seria que um interligou tudo. Sim. Exatamente. Interligou Só todas as que- teorias que a gente já conversou. Então, mano. Mas, tipo, para que o futuro que eles querem que dê certo, que seja o futuro que eles vivem, onde a raça humana avançou pra cacete, a raça humana é extremamente inteligente, a raça humana aparentemente virou uma raça decente, né? Uhum. Eles viajam, tipo, pro passado pra ver se tá tudo indo nos conformes. Até Mas- porque eu tenho certeza que se for pra eles virem pra 2021 ver como as coisas estão, eles com certeza já passaram por 2035, com certeza já passaram por 2049. Então, tipo, eles estão nós mesmos estamos verificando nós do passado pra ver se tá tudo nos conformes. E como que mitologia entra nisso? A mitologia entra nisso porque eu acho que quem deu o pontapé pra humanidade andar é a própria humanidade. Mas como assim? É por isso que, tipo, eu acredito que os supostos deuses do passado não deixem de ser nós. Entende? Nós que voltamos no passado e começamos a instigar a humanidade a evoluir. Tipo, começamos a instigar a humanidade a ser uma Civilizado. raça artística, uma raça pensante, uma raça que
Uma raça que evolui esporadicamente. Eu ia falar isso, que tende a evoluir. Exatamente. Então, tipo, na minha opinião, a própria humanidade controla a forma com a qual ela avança. E no caso seria essa a humanidade do futuro. Ela vai em todos os pontos do tempo para verificar se tá tudo certo e provavelmente, na minha opinião, eu acredito muito nisso, que os deuses do passado, os deuses mitológicos como Zeus, Poseidon. Poseidon, Hera, Uhum. Hélio, tudo isso aí, todo mundo. Toda essa trupe aí de deuses nórdicos, Toda, egípcios, Toda a rapa. todo mundo, Sim. exatamente. Todo mundo não passam de seres humanos que vieram de outro período no tempo para que pudessem fazer com que a humanidade evoluísse. E não é à toa que muitos deuses instigavam, apesar de alguns instigarem guerra, como por exemplo era Ares. Ares, né? Ares Sim. instigava as guerras e tal. Isso. Alguns instigavam a arte. Por exemplo, um deus que instiga a arte? Deixa eu ver. Calma. Pior que eu não Artemis lembro não, agora. Artemis instigava a caça. A gente chegava a caça. Então, mas se você for parar pra pensar, é um deus que instiga a sobrevivência. Sim. Então, tipo, todo deus tem o seu papel pra fazer com que a humanidade evolua, tá ligado? Tipo, inclusive as guerras. Porque se o ser humano não tivesse noção do que é uma guerra, a gente não teria dimensão do que uma guerra pode causar até hoje, e isso poderia ser um problema, porque a gente poderia pensar que causar uma guerra não fosse algo tão problemático assim. É. Uma das guerras mais famosas de todos os tempos é a Batalha de Termópilas, onde 300 soldados de Leônidas derrubaram mais de 1000 persas. Sim. E, tipo, isso ocorreu justamente onde? Na época da Grécia Antiga. E, inclusive, o Leônidas, além de ser considerado um puta de um rei, o cara era pica, tá ligado? Ele era um puta de um general. Tanto que ele conseguiu fazer com que um exército de menos da metade de 1000 pessoas conseguisse vencer mais de 1000. Uhum. E eu acredito que isso tudo se deva a ensinamentos de forças divinas. E na minha teoria, inclusive, na minha teoria, eu vou começar a viajar mais agora. Uhum. Estão ligados à Atlântida? Aham. Atlântida é uma cidade que foi descrita pela primeira vez por Platão. Platão disse que era uma cidade extremamente evoluída que se localizava além das colunas de Hércules. E de acordo com Platão, era uma cidade extremamente evoluída, onde apenas mentes extremamente sábias poderiam ter acesso. E por isso que ele conseguiu ir lá. Então, assim, já temos informações aqui que fica além das colunas de Hércules. Colunas de Hércules é o atual Estreito de Gibraltar. O que separa o oceano. Que separa o. Tá. Caralho. Tá. Acho que é o Mar Mediterrâneo, não lembro. Não tô Não é muito o- bem na geografia, não. Mas, mano, acho que separa o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico em si. Porque ali o Estreito de Gibraltar fica localizado perto da Grécia, considerando que a Grécia fica ali perto do Mar Mediterrâneo, eu acho que é. Mas enfim, o que fica além das colunas de Hércules, ou Estreito de Gibraltar, é o Oceano Atlântico. Uhum. E Platão disse que teve uma época em que o Atlântida evoluiu tanto que a civilização de lá afundou na Conhecimento. própria evolução. Uhum. Afundou na própria evolução. E tem gente que até exagera, não sei se isso é plausível, mas tem gente que diz que o governante de lá era o próprio Poseidon. E então, tipo, e ele descreve o seguinte, que quando a cidade afundou no mar, quando a ilha de Atlântida afundou no mar, ela deixou um limbo por onde ela passou. Ou seja, tudo que passa por cima, por baixo e sobre onde ela ficava, basicamente não sobrevive. E tem um lugar no Oceano Atlântico onde isso acontece com muita frequência, eu não sei como que as pessoas não abriram o olho até hoje. Que seria
o Triângulo das Bermudas. Nossa, chegamos nisso. Eu ia dito perguntar cujo. sobre isso. Eu ia falar sobre isso, parça. É isso, mano, eu sabia, pai. Ah, não, mas vocês não vão falar sobre isso, não, que eu ainda quero falar sobre aliens. Mas prossiga, Luigi. Não, pode falar, se quiser, daqui a pouco eu volto. Não, continua. Agora eu quero continuar ouvindo. Mas, mano, tipo, a minha teoria é que, tipo, tudo coincide com... Inclusive, na minha teoria também, a Atlântida, na real, não passou de um experimento. Já que os deuses, que são os seres humanos do futuro, os deuses mitológicos, eles eram uma civilização avançada, eles queriam fazer um experimento para ver o que aconteceria caso eles tentassem implementar uma sociedade avançada em um período onde as pessoas não entendiam nem o que era um violão. Porque na Grécia nem violão tinha, naquela época era um banjo. O banjo tinha o quê? 4 cordas, não sei. Sim. Aí eles tentaram colocar uma sociedade evoluída em um povo que não era nem um pouco evoluído, em um povo onde eles estavam começando a entender o que era guerra, estavam começando a entender o que era batalha por território. E eles decidiram colocar uma sociedade onde, mano, tinha meios de transportes flutuantes, tá ligado? Uhum. Era um bagulho surreal. Platão ele descreveu que tem muita gente que acredita que isso é uma metáfora, até porque Platão é um filósofo, foi um filósofo. Mas eu sinceramente eu gosto de crer que é muito mais que uma metáfora, porque é muita coincidência esse bagulho do Triângulo das Bermudas. Mas o que Tipo, que uma você coisa, acha o Triângulo das Bermudas? É um na minha opinião, da Terra o que Triângulo, tem 5 dimensões, 4, algum bagulho não, assim. na minha opinião, o Triângulo das Bermudas é a própria Atlântida. Não, E sei tipo, Que- pode falar. lá pra ele ser assim. O que faz ele ser o Triângulo das Bermudas? Na minha opinião, o Triângulo das Bermudas, tipo, no caso a Atlântida, ele abrange aquela. Não é à toa que é um triângulo. Tem isso também. É um triângulo, tá ligado? Não é uma. Exato. Não é uma área qualquer, tipo, não é um bagulho irregular. Não é como se fosse um formato de uma moeba. É um triângulo. É, mano, é um triângulo equilátero, tá ligado? É tipo um bagulho tipo, what the fuck? Exato, mano. Não é que nem Então, tipo, a fronteira de um país que é todo deformado, linha toda torta. É Parece- literalmente um triângulo. É, velho! É uma forma geométrica, tá ligado? Se fosse algo, sei lá, se parecesse uma ameba o bagulho, mas não é. É um bagulho extremamente específico. E na minha opinião, basicamente essa interferência toda que a Atlântida causa em tudo que passa por cima dela, em tudo que passa por baixo dela, em tudo que passa sobre onde ela ficava, é para que ninguém nunca consiga chegar perto. Porque considerando que foi um experimento que deu errado, considerando que a humanidade realmente não estava pronta para receber tanto conhecimento, tanto privilégio assim, Uhum. os seres humanos do futuro, ou seja, os próprios deuses, decidiram que era melhor realmente Afundar a Atlântida? deixar isso afundado e fazer com que ninguém nunca jamais conseguisse chegar perto. Tá, mas E nada melhor do que isso, aliás, né, nada melhor para fazer isso do que um meio de defesa que a gente não conhece o que é. Ninguém até hoje explica como é que funciona o Triângulo das Bermudas. Tem gente que acredita que é eletromagnetismo, talvez seja. Mas Não. é um eletromagnetismo que a gente não consegue conter. A gente não consegue chegar perto. Mas por que a gente não consegue chegar perto? Eu acho que é justamente porque a gente não tá pronto para receber esse tipo de conhecimento. A gente não tá pronto para receber o tipo de coisa que eles tinham lá. Eram coisas mas tão avançadas que se a gente vê agora, nosso conceito de realidade talvez deixe de ser o que a gente acredita que é. Exato. Pode falar. Tipo, se teoricamente, se os deuses, os deuses no caso eles arranjaram um jeito de fazer com que supostamente é um pulso eletromagnético. Por que você acha que eles colocaram lá? O que você acha que eles fizeram naquele lugar? Tipo, eles colocaram um resquício de massa naquela região da água, tipo de massa escura, que no caso seria buraco negro, alguma parada assim, porque o buraco negro ele dá interferência também, até onde eu sei ele dá, mas tipo, será que eles fizeram supostamente,
criaram, que dispositivo que, qual a forma que eles fizeram daquilo ser o que é, tá ligado? Tipo, teoricamente. Então, mas é justamente aí que a gente entra no porquê que eles afundaram a Atlântida, Hector. Se fosse pra gente entender isso, eles não teriam afundado. Exatamente. Tá, mas. Cara, Entendeu? como É tipo, eles fizeram isso, tá ligado? Tipo, essa então, é não, essa é a minha brisa também, mas é porque não tem como responder. Não tem Só como sendo um responder. Deus pra porque- saber agora. É, exatamente. A gente ainda Fala, não então, tem tipo, o conhecimento pra isso. Não tem como responder, porque quando você tenta imaginar algo que tá fora da sua imaginação, você não consegue alcançar aquilo. tipo, tenta Você imaginar não uma nova cor. consegue. Consegue. Pera Não tem, que não tem como. Tenta imaginar uma cor nova. Você consegue. Mano, só por a gente tá tendo essa brisa aqui, só por tá pensando nisso, já é meio avançado demais pra mim, mano. Já avançando no nível foda já. Só por tá pensando nisso, velho. De, porra, deuses Caralho. serem viajantes no tempo que voltaram pro futuro e ensinaram tudo isso e criaram a Terra. Muito foda, Mano, mano. tipo, você viu que do jeito que eu te explico faz sentido e no quesito científico também. sim. Porque Pô, assim, você abriu virar minha pra alguém- mente. Então, você virar pra um cientista e falar, ó, deuses mitológicos existiram, ele vai rir da sua cara. Mas e se você, tipo, explicar em um conceito científico que deuses, na verdade, não são deuses e são a própria humanidade de uma parte diferente da nossa própria linha do tempo? Entendeu? Exatamente, um monstro, parça. Tipo, mano, não entendeu, rever o vídeo. Foda-se, é isso, mano. Dá um jeito de entender, mano. Só você ser avançado, parça. Porque você explicou de um jeito muito bom, velho. Valeu, mano, valeu. Sim, realmente Mas, é uma tipo, teoria muito interessante. Muito. Ah, e o Vitor Saki, mano, vai perguntar o bagulho lá, Vitor Saki? Ah, sim. Pô, Eu pergunto. lembra que você tava falando de alienígena e pá? Aí você falou Ah. que os caras, eles voltaram no passado pra garantir que o futuro deles seja garantido, né? Sim, garantir que o futuro deles ocorra Dê da certo. forma que eles projetam que ocorra, que seria o futuro que eles atualmente Mas vivem. assim, se deu certo o futuro deles, por que eles iam voltar no passado, velho? Interferindo não. Tipo, por que eles tiveram essa ideia, É, velho? A não ser que eles tenham passado Mano, por isso porque- também. E alguém. É porque raciocina comigo. Raciocina comigo. Vamos supor aqui que eles tenham visto, por exemplo. Eles tenham esquecido. Vamos supor que eles tenham esquecido de mandar alguém no passado pra verificar. Sei lá, tipo, caso. Vamos supor que uma guerra, por exemplo. Vamos supor que a Segunda Guerra Mundial tenha sido instigada justamente por essas pessoas para que o mundo avançasse de uma forma diferente. Porque assim, todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi tipo. Não tem nem palavras para descrever o quão massacrante que isso foi. Aham. Só que Sim. tipo assim. Calma aí, né? Se for parar pra pensar, do jeito que tudo correu, por mais que pareça muita ironia, tudo acabou da melhor forma possível. Porque imagina se Hitler tivesse vencido aquela batalha na Rússia. Então, tipo É. assim, para pra pensar. Vamos colocar aqui que Napoleão, na época acho que era 1780 e poucos, mais ou menos. Ele planejou uma invasão à Rússia. E ele não conseguiu, porque eles usaram a mesma técnica que eles usaram contra Hitler, que foi a técnica da terra arrasada. Eles tiravam tudo dos campos, das casas, e deixavam nada para quem chegasse lá ficar. E todo mundo que morava lá recuava para cidades mais pro interior do país. Ah, eu lembro dessa teoria. Teoria não, dessa tática de guerra. Eu lembro. Uhum. Exatamente. A Rússia Aí usou os isso duas vezes, soldados contra iam Hitler chegando contra e não Napoleão. tinha nada. Não tinha Eles nada acabavam morrendo. Não tinha lugar pra eles ficarem pra se guardar do frio. E o inverno russo, mano. O inverno russo Só quem vive na Rússia suporta. Então, o exército de Napoleão foi dizimado. O exército de Hitler foi dizimado. Então, tipo assim, imagina se
Vamos supor que numa realidade na qual essa checagem que eles façam não tenha sido feita e que de alguma forma essa técnica não tivesse dado certo. Vamos supor que Hitler tenha conseguido suportar com o exército dele sobre esse inverno aí. Tipo, obviamente que se não fosse por... Eu tô colocando um problema muito grande aqui, caso o Hitler tivesse vencido a guerra. Uhum. Mas, obviamente que Só. a raça humana não tivesse, não tivesse consciência de que eles, do futuro, fossem os únicos capazes de resolver, caso desse errado, eles não mandariam ninguém. Se eles não mandassem ninguém e desse errado, obviamente esse futuro que eles vivem deixaria de existir. E Sim. claramente, até hoje, a sociedade que a gente conhece seria uma sociedade composta por nazistas, obviamente, porque Hitler não ia parar pela Alemanha nem pela Europa. Então, tipo, eu acho que eles continuam mandando pessoas pra verificar aqui, pra ver se nada vai dar errado, basicamente. Porque por mais que as coisas sempre deem certo, você não quer arriscar. É a mesma coisa que roleta russa. Roleta russa, você tá lá, tipo, você tem uma chance em 6 de tomar o tiro. Tá ligado? Uhum. Então, Aham. mas tipo assim, por mais que as chances de dar certo sejam maiores que as chances de dar errado, você não quer arriscar. Entendeu? Faz Por sentido, isso que eles velho. continuam mandando. Mas Eles assim, continuam mandando pra ter a certeza de que vai dar certo. baseado Pode falar. na sua teoria, na origem de tudo. Tipo, se os deuses são realmente humanos do futuro, por assim dizer, na origem de tudo, os deuses não existiam nos primeiros humanos. Não existiam. Não existiam. Então só passaram a existir, tipo, basicamente quando eles chegaram a essa tecnologia de poder voltar. Certo? Não, tipo. É que, assim, por exemplo, vamos colocar aqui a primeira era que os Homo Uhum. sapiens chegaram aqui. Por mais que a gente já fosse Homo sapiens, a gente não tinha noção Sim. de absolutamente nada. Nem se comunicar a gente conseguia. Uhum. Então, tipo assim, não adiantaria nada voltar para um Homo sapiens que o cérebro funcionava, sei lá, tipo, o cérebro do tamanho de uma jaca, mas funciona como um caroço de pêssego. Sim. Não adianta nada você ir pra um cara desse e tentar falar que você é um deus. Mas Uhum. agora, você voltar pra um ser humano que já tá tendo mais noção do que é o mundo, tendo mais noção do que é viver, você aparecer e falar, ó, eu fiz isso aqui, eu sou aquilo ali, eu sou aquilo lá. Uhum. Tipo, você consegue fazer ele ter uma noção. Porque assim, a vida do ser humano fica muito mais fácil se você acreditar em algo. Então, tipo, Realmente. caso esses seres do passado não acreditassem em absolutamente nada, caso eles fossem totalmente ateístas, eles iam continuar fazendo o caos, mas não iam ter critério para fazer esse caos. Eles iam fazer um caos por banalidade. Uhum. É uma banalidade generalizada. E a vida fica muito mais estável quando você tem no que acreditar. E eu acho que é justamente esse papel onde os seres humanos começaram a atuar primeiramente. Eles começaram a atuar, a Entendo. colocar uma base na vida dos primeiros seres humanos inteligentes de fato, para que a humanidade não começasse a se perder desde o começo. Entendeu? E outro fator para você considerar aqui é que, por exemplo, na Grécia Antiga, em Roma, não tinha problema nenhum se você fosse homossexual, por exemplo. Sim, era normal. Totalmente normal. E pra você, eles. e você considera isso de uma sociedade avançada. Uhum. Por exemplo, no futuro, eu aposto minhas fichas em 100% de que preconceito vai ser tipo um crime extremamente gravíssimo. E não é à toa que os deuses, né, os supostos deuses daquela época, não achavam errado, até porque eles não castigavam ninguém por ser homossexual. Uhum. Não castigavam. Eles até instigavam isso, falavam para os deuses relacionados ao prazer, como Afrodite e tal, eles falavam para dizer o que, aliás, eles falavam para fazer o que lhes satisfazia. Então, tipo, se o que satisfazia era ficar com homem, beleza, fica com homem. Você é homem, foda-se. E isso começou a mudar depois que o cristianismo começou a tomar conta, começou a dominar tudo.
Uhum. E não é à toa que o cristianismo não é uma religião na qual eu diria que tem atuação dessa humanidade. Entende? Sim. E, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu. Isso, se você negar, você não tem o conhecimento mínimo de história. Mas Jesus Cristo existiu. Tá em livros registrado, a roupa que ele usou para ser crucificado. Aliás, aqueles panos que ele usou para ser crucificado. Tudo Sim. realmente Isso tá não tem como negar. registrado. E o que não dá pra ter certeza, não dá pra você comprovar cientificamente é as coisas que ele fez. Uhum. Mas de qualquer forma, ele realmente existiu. E ele com certeza não era um ser humano desse do futuro. Então. Caralho, achei que era a campanha daqui. Não, foi 4, Alice. Uhum. Então, mas em geral, mano, é basicamente isso. Tudo que eu penso encaixa certinho nessa questão de que deuses Sim. que a humanidade antigamente acreditavam ser deuses, na verdade são apenas partes da nossa raça que finalmente se entendem como raça e entendem que Uhum. eles precisam cuidar do que eles são. E agora que eles têm uma dimensão tão grande de controle, que seria voltar no tempo, eles voltam no tempo para garantir que dê tudo certo. Mas eu Porque tenho. é como eu Então. disse, Não, termina. Aí porque depois é eu como falo. eu disse da roleta russa, por mais que você tenha certeza de que Uhum. as chances de darem certo é maior de que dar errado, você não quer dar, tipo, dar na mão da sorte. Mas então, o Você não quer dar na meu, mão da sorte. meu principal ponto sobre isso é que, se a princípio eles não tiveram os deuses que a gente tem, já que eles são os deuses que a gente tem, eles voltando, mesmo que pra garantir, não tem mais chances deles alterarem isso por estar acontecendo coisas que não aconteceram com eles, porque se eles não fizessem nada, não seria mais exato a garantir isso, que acontecesse exatamente as mesmas coisas, se eles não fizessem nada do que com eles interferindo. Cara, eu não entendi o que você disse, não. Assim, ó, se eles interferem. Eu também perdi um pouco no que eu disse. Mas assim, a princípio ninguém interferiu em nada, eles seguiram os primeiros. Não, nos primeiros eles interferiram. Ah, Entende? na hora que eu perguntei, você Não, falou que. é o que eles. Não, os primeiros, é o que eu disse, eles são deuses, eles interferiram na crença, eles interferiram no modo Uhum. de vida, eles interferiram em tudo. O que eles não interferem é posteriormente, por exemplo, na época da Segunda Guerra, até hoje, na nossa linha temporal, não se teve necessidade de interferir, até porque deu tudo certo, supostamente deu tudo Sim. certo, os aliados venceram, então, tipo, nisso não teve interferência. Mas Uhum. no passado teve interferência. No passado eles tiveram que moldar a forma que o ser humano vivia, tiveram que estabelecer os valores que eles seguiam, Não, tiveram que mas. estabelecer as crenças que eles Então, mas eu quis seguiam dizer os também. primeiros. Os primeiros seres humanos. Eles que no caso voltaram pra interferir. Eles não tiveram uma interferência. Certo? Como assim? Que nem eles seguiram e se tornaram Os seres muito primeiros a voltar, evoluídos. os primeiros Exato. que foram. É porque eu creio que se realmente eles voltam pra. Se eles realmente voltam pra ver se é necessário interferir em alguma coisa, Uhum. com certeza isso não é aleatório. Com certeza Não, existe sim. um quadrante gigantesco e isso são separados por missões. Esquadrões necessários Sim. para ir para determinadas partes do universo. Do Uhum. universo não, do espaço-tempo, no caso. Então, tipo, são missões designadas. Então, no caso que você tá falando, seria o primeiro esquadrão a fazer a primeira missão, é isso? Exato, mas nesse caso eles não estariam mais querendo corrigir coisas que eles viram que eram, tipo, erradas do que manter exatamente igual a como eles passaram. Se eles quisessem Não, manter porque igual, não se. seria mais lógico eles só não fazerem nada. Não, porque é o. Mano, é exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, o. É porque o exemplo mais lógico e mais simples que eu tenho pra dar é o da roleta russa. Uhum. Porque por mais que eles saibam que a chance de dar certo é alta, olhar não custa nada. Você ter aquela bisoiada, ó, tá dando tudo certo aqui, tá suave. Então Mas. eles não precisam fazer nada. Uhum. Mas vamos supor que Esparta perca a guerra contra os persas. Sim. Tipo, talvez isso tenha um impacto gigantesco na sociedade que a gente tem hoje.
Uhum. E a gente não sabe. Então, tipo, eles sempre voltam nessas partes do tempo pra garantir. Agora, já quando eles aparecem por aqui, é pra ver se não vai dar nada. Até porque, olha que coincidência. Quando que a aparição de OVNIs, esse tipo de coisa, começou a aparecer mais? Durante períodos em que a humanidade estava à beira de vários conflitos. Na época que a Guerra Fria teve seu ápice. Na época que o ser humano aqui na Terra começou a ficar instável. Na época que a Coreia do Norte começou a fazer graça. A gente começou a ter uns avistamentos. E, tipo, na minha cabeça isso não é coincidência. Na minha cabeça isso não é coincidência. Porque, tipo, de alguma forma, eles com certeza calculam esse tipo de coisa. Tem Uhum. alguma chance de dar errado. E eles sempre verificam pra ter garantia de que não dê errado. Entendeu? Sim. Tá, agora outra brisa aqui. Você tinha falado que Jesus Cristo, parça, não era um desses. Não poderia ser um desses deuses? Por que você acha isso? Mano, justamente por conta da. É mais por conta de. Como é que eu posso falar? Das atitudes dele? Considerando. Não, Jesus tinha umas atitudes muito foda. Tem nem o que falar. Tá certo. Mas, tipo. Não, é sério, é Gente sério. fina, gente fina. Não, pode pá. Então, é por isso que eu questionei. Porque as atitudes dele eram boas. Sim, mas Ele tipo, só queria se você mostrar o vê correto. se você vê, considerando que, tipo, o ser humano, do futuro, no caso, eles voltaram no passado pra colocar os ideais de uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega. Os ideais da mitologia grega e do cristianismo são totalmente aversos, tá ligado? Não tem Sim, nada a ver com nada. Uma é monoteísta, outra é politeísta. A outra prega que. Quer dizer, uma prega que você tem que se sentir. Aliás, você tem que se encher de prazer independente do que você gosta, a outra não. Indica que você tem que gostar do sexo oposto e acabou. Então, tipo assim, na minha visão, pelo menos, Jesus não foi um desses humanos avançados, porque. Como que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer isso? Por mais que ele tenha feito as coisas que ele fez, por mais que ele tenha. Eu acredito que ele tenha realizado milagres, mas aí já não é por conta dos humanos do futuro. Aí já é outra parada. Ele não era esses seres humanos porque. Justamente pelos ideais que ele seguia. Justamente pelos ideais que ele seguia. Mas o Basicamente que é essa outra parada aí? Mano, explicar Deus não tem como. Tipo, eu acredito, mas eu não tenho como explicar o que é. Justo. Ah, tá. Totalmente justo. Eu não tenho como explicar o que é. Tipo. Ah, não, mas é daí que eu queria saber. Não, mas é basicamente isso. Na minha visão, Jesus realizava as coisas que realizava através dessa força maior. Do que é Deus, uma entidade que ninguém consegue explicar. Uma entidade que supostamente existe desde que. Talvez até antes de que o universo tenha dado o seu primeiro alô. Antes do universo ser universo, ele provavelmente já estava aí. E eu acredito que seja através disso que Jesus fez o que fez, mas não através da tecnologia que a gente tem no futuro. Entendeu? Sim. Sim. Caralho, muito foda. A gente tá mais de 1h30. Não, a gente tá. Quanto tempo? 1h30 mais ou menos aqui. 1h e Porra. 24 minutos. Já tá mais que o outro já. Sim. Vocês querem finalizar? Não tem mais sabe, perguntas? sabe. Dúvidas? Eu saí agora. Eu tenho. Pior que eu tenho perguntas, parça. Pior que eu tenho umas perguntas fazer, aqui pode fazer. tipo um superchat que fizeram aqui pra gente, tá ligado? Nem fudendo. Ó. Tô falando pra Rapidinho, você. rapidinho. Calma, Fala, deixa né? o vontade, Hector à vontade. se despedir antes. Hector. A mina tá passando mal, eu vou Que dar bom, um. né? Vai passando. Eu vou ficar ajudando ela aqui. Falou. Ok, Pode né? Tá falar, bom. parça, vai lá. Boa sorte aí, Hector. Parte aqui, hein? Boa sorte aí, né? Corta não, Alex. Siga. Com as perguntas? Pode falar. Pode falar, parceiro. Tá, então pode pá. Ó, Vitinho do Pneu. Ele perguntou pra você. Tipo. Pra você falar sobre a queda de uma pena e de uma bola de boliche numa câmara de vácuo. Numa câmara de vácuo.
É, a queda de uma pena e de uma bola de boliche. Ele só Puta, disse isso. Mas aí a pergunta foi longe, né? É, Mano, ele falou pra nunca, você falar nunca me fizeram sobre. uma pergunta parecida com isso aí, mas, tipo, eu acredito que ele esteja falando sobre a questão, tipo, a influência que o vácuo tem sobre a massa das coisas. Tipo, por exemplo, Alice, não vai dar pra falar peso. agora. Provavelmente, caso não haja nenhuma influência gravitacional, o vácuo vai fazer com que talvez os dois objetos nem caiam, ou talvez os dois objetos caiam na mesma velocidade, porque o vácuo meio que anula. Alice, você pode ir pra lá, por favor? Uma coisa é você aparecer aqui pra falar. A outra é você aparecer aqui e tentar botar o caos no meu quarto. Aí não dá. Então, perdão. Tipo, o que eu não entendi foi que tipo de vácuo que ele colocou. Se foi o vácuo do espaço ou se foi uma câmara de vácuo. Câmara. Foi uma câmara de vácuo. Foi câmara de vácuo, foi o que ele disse. Câmara de Uma- vácuo? Ele falou, fala pra ele falar sobre a queda de uma pena de uma pena e de uma bola de boliche numa câmara de vácuo. Mano, eu não entendi o que ele queria entender. Eu não entendi. Ele não especificou muito bem o que ele queria nisso. Cara, porque, tipo, eu acho que o que ele quis. O levantamento que ele quis fazer aqui foi que provavelmente os dois caem na mesma velocidade. Sim. Porque, por conta da influência que o vácuo tem sobre a massa dos dois. Ah, Mas eu não consigo explicar como. Eu nunca pesquisei sobre isso. Deve ter algum experimento feito sobre isso já. Com certeza, mas eu não consigo nem opinar, porque eu não sei o que falar, tá ligado? tá, Caraca, próxima que é brisa. sobre... Essa aqui foi da... Essa aqui o Gulizar conhece. Paloma Caetano. Ela pediu pra você falar sobre o efeito Mandela ou o efeito borboleta. Dá pra falar dos dois. Mano, a gente. É porque assim, o efeito Mandela consiste em você acreditar em algo que supostamente nunca aconteceu. Um exemplo é a própria morte do Nelson Mandela, que muita gente acreditava que ele tinha morrido, mas ele só estava preso. Ele Sim. foi realmente morrer em 2010. Mas, tipo, o efeito Mandela, tem gente que acredita que, na verdade, seja a interferência de outras realidades na nossa. E é aí que talvez entre a teoria das cordas, por exemplo. E também a da Muita teia gente- da aranha se enquadra. Exatamente. A teoria das cordas, por exemplo, eu acho extremamente plausível que talvez as cordas falhem em algum momento. E talvez elas acabem vibrando em frequências semelhantes e façam com que tenha algumas interferências aqui. Por exemplo, quando as torres gêmeas explodiram, quando teve o atentado, muita gente aqui no Brasil dizia estar assistindo TV Globinho no episódio do Goku Super Saiyajin 3. Uhum. Só que, tipo, esse episódio não tava nem em cartaz, tipo, não tava nem programado pra passar. E, de acordo com eles, esse episódio tava passando. E, do nada, aí a transmissão foi interrompida pra transmissão das Torres Gêmeas. Sim. Entendeu? E, de acordo com a própria TV Globinho, esse episódio não tava em cartaz, esse episódio não passou. E muita gente jura de pé junto até hoje que passou e viu o negócio sendo transmitido e do nada parou por conta das Torres Gêmeas. Então, tipo assim, eu acredito que caso haja realmente, tipo, caso o efeito Mandela realmente seja real, não seja nenhuma viagem da nossa cabeça, nossa, realmente seja real, foi foda. Não seja nenhuma viagem da nossa cabeça, nenhuma falha, como o déjà vu, por exemplo, É um eu delírio. acredito que seja interferência de realidades externas. Que nem uma vez eu falei que, tipo, quando eu era pequeno, eu vi e conversei com uma pessoa que todo mundo que eu perguntei sobre essa pessoa falou que ela não existia. Mas eu me lembro de ter conversado com essa pessoa. Sério? Caralho. Sim.